Fala galera, eu sou o Jomar da Zurich, Boa noite pessoal, Alex da Velter, estamos mais um episódio aqui do Two Brothers Podcast. Hoje nós vamos entrevistar um pouco do Jomar, de como ele começou, da carreira dele, de como que ele chegou na Zurich e como que tá hoje, qual que é o propósito futuro aí, né? Hoje vamos contar a história da Zurich, né? E o próximo a gente conta a história da Velter. Para esse começo aí, o pessoal conhecer um pouquinho da gente e, se Deus quiser, inspirar. E trazer a galera também, né? Que o pessoal já tá ansioso aí, tem uns convidados aí que a gente vai estar gravando, contando a história. Né? Verdade, já tem aí uns 3, 4. E trazer o pessoal. Gente de ponta, linha de ponta mesmo. Então vai seguindo, né? A nossa pretensão é estar sempre agregando valor. Então nós vamos falar um pouquinho da história de cada um, né? Minha e do meu irmão, né? Vamos lá, vamos começar então com você. Conta aí como começou. Primeira coisa, antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você imaginava que ia estar onde está hoje? Eu sonhava com menos, eu acho. Eu acho que isso daí foi a nossa crença de que a gente podia mais, ela foi aumentando ao longo do tempo, né? Então hoje eu sonho em daqui a alguns anos tá 10 vezes maior. Mas eu lembro que quando comecei assim, eu lembro que o meu sonho era faturar 10 mil reais por mês. Então eu falava, nossa, eu quero faturar 10 mil. Pagou algum lugar aí. É igual aquela frase do Ayrton Senna, né? Quando eu descubro que cheguei no meu limite, quando eu chego no meu limite, eu descubro que eu tenho força para ir ainda mais, né? Ainda além. Então, e é o dia a dia do empreendedorismo, da pessoa que quer um pouco a mais, né? Quando eu comecei, eu falo o seguinte, uma vez eu vi um cara falando uma frase, e eu acho que essa frase ela impacta todo pequeno empreendedor. Porque ele falou assim, eu não quis ser empresário. A grande maioria do pessoal que começa, ele não começa querendo ser empresário. Ele começa querendo trabalhar. Ele começa querendo uma renda. É difícil alguém que começa assim, dizendo, eu quero ser empresário e ganhar muito dinheiro. O cara que começa assim, ele não porque demora muito para valer a pena. Então, esse cara falou para mim, falou assim, olha, ele não falou para mim, ele falou numa palestra, falou assim, eu era um contador e eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei para trabalhei para outro, daqui a pouco quando eu vi precisava de um funcionário, e a hora que eu vi precisava de outro funcionário, e quando eu vi eu tinha uma empresa, mas eu nunca me preparei para ser empresário. E isso é uma coisa que atrapalha muita gente, né? Chega uma hora que você fala, peraí, agora... E é uma das coisas que eu quero falar lá na frente, né? Os saltos que a gente tem, né? Então, quer dizer, eu sou contador até certo ponto. Mas chega uma hora que você não é mais contador, você é empresário. O cara, ele é pedreiro até certo ponto. Depois ele já deixa de ser pedreiro, ele tem que ser empresário. E aí muda tudo, né? Então, o grande lance, já logo de início, você entender as escalas e se preparar para cada degrau, né? Exatamente. Não porque você tem que ir amadurecendo, senão o negócio não vai crescer junto, né? Porque, assim, eu acho que o empresário, ele tem que ter uma sede sem fim de crescimento, de estruturação, e o crescimento às vezes nem é tanto volume, sabe? Às vezes é um posicionamento de marca, às vezes é uma reestruturação. O pessoal fala, aquela pessoa diminuiu a estrutura, mandou gente embora, mas às vezes ele está crescendo. Às vezes o cara está estruturando, ele está acertando, preparando um campo que ele vai dar um tiro muito maior, né? E é bem interessante você falar isso, porque eu vejo duas situações, dois propósitos, assim, que eu posso dizer que as pessoas... que o cara, ele se torna empresário, né? Ele começa a trabalhar porque ele quer uma renda e se torna empresário. Que você fala que se ele for por dinheiro é muito difícil, realmente, demora muito e acaba a curto prazo. E os caras que já são empresários, que são
assim, muito, muito foda, assim. Hoje você vê que o cara, ele abre uma nova corporação, quando ele abre, você vê uma corporação de sucesso, uma empresa, também não é pelo dinheiro, é porque ele tem um propósito muito forte em cima daquilo. Ele quer fazer algo muito, muito grande. Porque ele e era onde ele acaba, a gente pega hoje aí, você pegar a história e acompanhar o que o Elon Musk tá fazendo na Space. Não é, tá certo que é uma consequência, mas não é pelo dinheiro que ele tem. Porque o dinheiro que ele já tinha antes de começar, ele já viveria a vida dele inteira da melhor maneira possível que esse mundo pode oferecer. Então, isso é bem bacana. E você foi pelo que eu vejo assim, e pelo que eu tenho a minha base e a sua, a gente não nasceu com um propósito foda, né? Nós não falamos, nossa, eu vou criar um escritório de contabilidade que eu vou revolucionar, eu vou entrar na internet, você vai criar uma Velter porque você vai atender indústria, você vai trazer uma tecnologia empregada na pessoa. Não, cara, a gente só queria ser empresário e dar certo. E é legal. E aí conta aí como que dia que você falou, cara, eu sou um empresário. Foi antes de você abrir sua empresa ou foi muito tempo depois? Não, foi bem depois. Interessante, né? A gente... Fala isso? Cara, quando a gente começa, a gente, assim, fala, se tiver muito juízo, você não faz, né? Então, exatamente. Então, quando a gente começa... A grande verdade é que a gente não sabe muito, é uma questão do propósito, você está indo e... porque a gente fala, você tem que saber onde você está indo e tal, você tem que ter a meta. Legal, mas você vai aprender isso no meio do caminho. No começo, cara, pelo menos para quem começa do zero, o que eu investi foi um notebook. Eu tinha um notebook, ganhei uma mesa sua, e foi o que eu comecei. Tem ela até hoje, né, cara? Tem ela até hoje. Aquele vidro lá eu não vou jogar fora nunca. Porque aquilo ali, o que eu investi para começar? Um notebook e uma mesa. Uma mesa que eu ganhei, e o notebook que eu comprei ainda a um preço assim, que um amigo meu fez da China. Só que quando eu comprei o notebook, eu também não imaginava abrir um escritório, né? A história assim foi... Porque como é que começou? Eu trabalhava numa grande empresa, uma empresa de renome, nessa área, então eu me achava um bom contador, né? Eu era um bom contador, isso que foi interessante, né? Eu achava que era um bom contador e aí, por conflitos entre pessoas e tudo mais, eu fui mandado embora. E o pessoal, quando é mandado embora... Não foi nem a competência profissional, foi pessoal. Foi pessoal. Isso acontece muito, né? A verdade é que tinha eu e um outro amigo meu, e nós dois tínhamos a competência igual, e aí a gente começava a bater muito de frente. Hoje a gente é amigo. Na época a gente... tinha muito conflito, né? Muita competitividade. E aí, graças a Deus que foi eu que fui mandado embora. Disputando uma cadeira que você olha hoje e fala, meu, é tão pequena, né? Exatamente. Impressionante. Né? E aí, só que aí, é mais ou menos aquela frase, ainda não existiu o filme, hein? Mas, eu acho que ainda não existia, mas é aquela frase do Tropa de Elite, entendeu? O negócio é cair pra cima, não é cair pra baixo, é cair pra cima. Porque quando eu fui mandado embora, eu falei, cara, eu tenho que sair dessa situação melhor. Eu tenho que sair melhor. Aí você podia muito bem falar, fui mandado embora, ficar vitimizando e voltar para trás e sentar em cima daquilo o resto da vida. Exatamente. Né? Convite não faltou, né? De voltar para o mesmo emprego de antes, de trabalhar em outras áreas, né? Teve bastante convite, assim, de ir para outros escritórios, mas eu falei, não, eu preciso sair melhor. E foi interessante que eu estava aí, acho que há um mês de casar. Eu falo para todo mundo, cara, eu casei desempregado. Tem que ser louco, né? Casei desempregado e fiz a festona e fui viajar. Não sei se a gente faria... Eu não me arrependo, não. Fiz mesmo porque tinha uma fé em Deus muito grande, né? De que eu não ia passar necessidade. Uma fé muito grande e já estava tudo organizado, não arreguei, não. Quando você fala de fé, eu lembro de uma situação, assim, o pessoal comenta muito, a Renata, nossa tia, comenta, que o que é a fé, né? O que é acreditar. Eu lembro que você fez seu casamento e você fez num campo. E você marcou no campo. Casamento aberto. E aí ela falava, mas Ju, e se chover? Você falava, não vai chover.
Mas Juiz, se chover, você falava não vai chover. E se chover, não vai chover. E você falava isso porque você só tinha isso pra falar, porque você não tinha condição de preparar uma estrutura pra caso chovesse. E você pegou na fé e não choveu no dia. Foi uma vez, a gente... fantástico. Tem hora na vida que você não pode ter plano B, né? Não se tem. Tem plano B, você volta. E aí a gente... Você podia muito bem falar, pode chover, então a gente não vai fazer, vai adiar. Até ter condição de ou mudar a estrutura. E na semana, existe uma frase na que semana fala, que eu casei, foi a semana mais empresa fria, de na semana que eu casei, choveu granizo. Cliente que representa acima de 30% do seu faturamento. Mas no dia que eu casei foi o dia que esquentou. Foi o dia que o sol saiu e foi pra cima. Mas aprendi. Porque aí, no meio de tudo isso, cara, um dia desempregado, sem saber direito o que eu ia fazer. E a gente... Diretoria rotativa, né? E aí eu casei, presidente, o cara curtia a festa, curtia a lua de mel, curtia a viagem. Saiu o presidente, agora o que eu vou fazer? Politicagem de novo. E aí eu comecei. E aí a gente... E aí o cara chegou e tirou. Contratei o sistema. Tá tudo certo, tá tudo, não tem como reclamar. Vinha os treinamentos. Mas eu vou tirar, vou voltar pro antigo contrato pro treinamento, um dia... Cara, aquele dia o carro parou no meio da rua. Isso foi sofrido. Parou no meio da rua, assim, que... Travou até o ônibus circular, parada, e eu lá sozinho, cara, e aquele carro me pegava de um grande cliente. E tudo com... Aí todo que eu chegava no escritório, eu falava, via aquela vontade de desistir, né? Um dia eu fui de moto, você lembra? Furou o pneu da moto, rasgou a roda da moto, quase morrer. Porque se eu caísse, tinha um carro atrás de mim me esperando, aquele medo de falência, cara. E você fala, cara, será que tem alguma coisa que eu parar? O que eu vou fazer agora? Seguiu. E, bom, cheguei até a enviar os currículos. Só que sem a cabeça de empresário, né? Cabeça de mas aí você tá no escritório e assim, a gente vê um monte de Deus sempre, né? Porque sem ela não tem como te contar uma história sem ela. Algumas coisas que eu tava ali sem saber o que fazer, entrou uma mulher, então perguntou umas coisas de contabilidade. Eu casei e que não tinha nada a ver mais. Eu falei, agora eu vou tocar meu negócio. Onde você estava no escritório, você não ficava. No escritório que eu nunca ficava, esse é o detalhe. Eu fazia, já tinha essa cabeça. A contabilidade dentro da empresa. Então, no escritório eu abria lá 3 horas por hoje. Preciso tentar agora. Por isso que eu não consegui cliente. E aí a gente tentou. Não tinha a mínima noção de ir atrás, de ter um comercial, de fazer um comercial, né? Que é aquele negócio que eu falei, advogado, me abre, eu achei que era sociedade, na verdade você ia trabalhar para ele, com finanças, já, com marketing, com atendimento ao cliente, tem que saber atender o cliente, não é só saber fazer contabilidade. Só que aí o que acontece? Então aí foi um choque, né? Nos primeiros. Eu achava que eu ia arrebentar. Eu tinha. E isso foi uma chave. Eu tinha um cliente muito bom no que você faz, se você não consegue apresentar para o cliente. Você não consegue conversar. Só que esse cliente, você não tem inteligência emocional para resolver. Ele era 80% do meu faturamento. Você não sabe gerir seu financeiro. Só que eu não tinha percebido. A sua parte. E para mim estava tudo bom. Trabalhava livre período. E aí foram esses pequenos choques que foram, que assim, são momentos na sua vida que você fala, agora eu vou pra cima, eu vou pra baixo. Eu volto, pego esse trauma e retrocedo, ou pego esse trauma e vou pra cima, entendeu? Você tem duas opções, sempre. E aí eu comecei a ver, entrou uma mulher, eu falei, não, peraí, alguém entra aqui, alguém vê essa sala? Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar então mais um pouco. Ali você já tinha quase desistido. Ali. Eu já estava pensando em desistir mesmo. Eu falei, não, eu acho... Fiz as contas, falei, bom, eu aguentava, sei lá, 6 meses. Eu aguento 6 meses desse jeito aqui. Minha esposa trabalhava, então sustentou a casa por muito tempo, né? Essa é a verdade. Acreditou muito em mim. E aí eu falei, bom, vou tentar X meses, acho que era 6 meses. Nesses 6 meses eu tenho que dar certo. Só que ali eu aprendi o primeiro segredo. Nunca dependa de um cliente só. Então, olha que interessante. Isso aí acontece comigo. Você aprendeu o primeiro segredo. Nunca depende de um cliente só. Do dia que aconteceu esse fato dela entrar, que você falou, nossa, entra alguém aqui. Beleza. Você trabalhou, você viveu. Quanto tempo depois você trouxe esse... Porque não é na hora. Pelo menos comigo. Tipo assim, entrou uma mulher aqui. Nunca depende do cliente. Não. Entrou uma mulher. Você falou, entra gente, aí você trabalhou algum tempo, aí você teve cliente, você conquistou, e aí hoje você tem isso pra você, que você aprendeu lá. Mas assim, só pra gente tentar
que eu quero trazer é que tem uma linha do tempo dos nossos aprendizados. Hoje a gente vive uma situação que a gente não entende, e aí daqui 1 ano, 2, 3, 4, você vai falar, nossa, lá eu aprendi isso, e aí você aplica, e aí você consegue repassar, né? Isso é bem interessante. Na verdade, sim, a mulher entrou e ela perguntou umas coisas nada a ver, mas o que eu entendi ali? Eu falei, poxa, tá tendo movimento aqui, então quer Existe dizer, vida fora da empresa que eu tava. Isso, ó, eu posso conseguir. Existe um ecossistema ali funcionando. Existe gente que tem contadores, eu posso fazer disso um escritório, né? Uma porta onde as pessoas vêm e procuram por contabilidade. Eu falei, poxa, estão procurando por contabilidade, né? Existe existe mais pessoas, tem muito mais clientes, existe um mercado além daquele cliente, além daquela carteira pequena, né? Então, isso começou a me dar uma força e uma sede. Você né? inspira, né? Você fala, meu. E nesses 6 meses apareceram mais alguns clientes, né? A carteira já quase que equilibrou, mas um pouquinho para eu entender que dá certo, Que dá para ir, entendeu? Bem escasso mesmo o negócio, sabe? Um negocinho ali, 10 clientes ali, mas, poxa, eu acho que dá para ir, dá para continuar, né? Só que ali, eu comecei, nesse período, nesses meses aí, foi onde eu comecei a ter mais sede. Poxa, eu preciso de clientes. Entendi. Eu preciso de clientes. Então, um para mim não é suficiente. Eu chegar a voltar a equilibrar a carteira agora não é mais suficiente. Eu tinha um faturamento lá de R$4.000, tá? Mas quando eu cheguei nesses R$4.000, eu já não sou o cara acomodado que eu era antes. Porque agora eu sei que estabilidade não existe, né? Entendeu? Ali então, você tirou sua linha de teto. Você tinha um teto, então. De conforto. De zona. Tipo, tô faturando 5.000 pra Garça, pra onde eu moro. Paguei as contas do mês, tá bom. Então ali eu tirei o teto. Ali eu falei, eu preciso estar em constante crescimento, e levo isso hoje. Eu preciso estar em constante crescimento. Entendeu? Porque os clientes têm vida. É normal que um cliente ele cancele o serviço, ele saia, ou ele feche, encerra a empresa, existe um ciclo, né? É claro que a gente controla depois, a gente futuramente vai falar, não sei se vai falar hoje, se não der a gente fala futuramente do churn, que você mede tudo isso, tudo mais. Na época eu não tinha essas métricas, mas eu tinha uma métrica do seguinte, se eu sempre crescer... Eu sempre tenho. Exatamente. Hoje eu falei disso. Eu falei disso hoje, cara. Eu tava vindo de Ribeirão Preto de uma obra e aconteceu uma situação, o cliente nosso marcou uma reunião para quarta-feira. E assim, é um relacionamento, é um casamento, né, cara? E eu falei pro Lucas, nosso gestor, falei, cara, esse cliente nosso tá parecendo um casamento, cara, de 30 anos que assim... Não é aquele casamento que você olha pra trás e fala, tá firme. Sabe aquele casamento que você tomou porrada há 30 anos e tá ali naquela corda? Falei, E assim, é o que acaba acontecendo, né, cara? Porque e assim, é um cliente tranquilo, a gente, é que o mercado, eu acho que nós, seres humanos, somos assim, porque isso, meu cliente faz isso comigo, eu faço isso com meus fornecedores e a gente você pega um cenário, você pega um terreno, o cenário tá pegando fogo, aí você contrata o cara para pegar fogo, aí apagou o fogo, aí você vai cobrar o cara para ele limpar a sujeira, ele limpa a sujeira, aí daqui a pouco você tá cobrando ele porque tá nascendo, aí você planta a grama, aí você começa a cobrar ele para roçar a grama, ele vai roçando a grama, e aí daqui a pouco você tá marcando reunião, discutindo uma tiririca que tá nascendo no cantinho do terreno, e é a mesma intensidade de cobrança, cara, é a mesma gravidade e isso aí, cara, aí chega um momento que o cliente, por opção, ele resolve ir embora ou você resolve deixar a conta e assim vai, né? Por isso que a gente tem que ter essa oxigenação, né, de carteira. Sim. Não que a gente tenha que perder, a retenção ela tem que acontecer muito, mas você tem que estar sempre oxigenando. Quando esse oxigênio é a venda. Então, se todo mês está entrando um número X de clientes, cara, você está seguro, né?
E muita gente não percebe isso. E aí eu percebi. Falei, bom, agora eu preciso estar sempre atrás de clientes. Né? Dentro de todas as limitações, a gente... Mas eu já quebrou, já mudou a minha cabeça. Então mudou a minha mente e já tirou a zona de conforto. Né? E aí a partir dali a gente começou a ter um crescimento devagar, mas já começou a ter a vontade de crescer. Vai percebendo, sabe, com todas as histórias a maioria das histórias, se não todas, é que sempre tem uma virada de chave na mente e que faz o negócio mudar. Então, ó, virou uma chave, fez o negócio mudar. E a Zurique ela foi construída de várias viradas de chaves, de várias transformações, né? De várias novas ideias. E então, essa foi a primeira. Poxa, eu não quero ser um contador, mas eu quero ser uma empresa de contabilidade. Né? Entendi. Muda totalmente o cenário. É totalmente diferente. E aí foi onde nós fizemos a marca, né? Que antes chamava... Era Jomar Contabilidade. Jomar Contabilidade. É o Jomar. É o Jomar Contabilidade. Daqui, é o vizinho, é o cara que eu conheço ali, é o cara que toma café era o meu nome, no bar. O logo era o meu nome e o símbolo da contabilidade. Quer dizer, não tinha Jomar Contabilidade. Eu falei, não, eu preciso ter um corpo. E aí, paralelo a isso daí, a gente montou a marca Zurique, porque a Zurique ela é o centro financeiro da Suíça, né? Então referencia a riqueza, prosperidade, e a visão da Zurique é de trazer prosperidade, de gerar riquezas, né? Tanto para os clientes quanto para os colaboradores, né? Para a sociedade. Então essa é a nossa visão. O que é a Zurique? A Zurique é um centro de geração de riqueza. Então, por que a gente quer diminuir o imposto do cliente? A gente quer diminuir o imposto do cliente para gerar mais riqueza para o cliente. Porque o cliente investe mais e o cliente cresce mais. Né? A gente tem até o projeto de acompanhar os clientes que crescem mais e parabenizá-los e pegar depois os clientes que crescem menos. Ajudar. E trazer uma mentoria. Né? Nós vamos começar com isso para agora. Esse é um projeto que vai começar agora. Né? Porque a nossa visão é essa. Uma delas é gerar riqueza, né? Mas isso foi outra virada de chave. Nem sempre é financeira, né? Às vezes uma pessoa com mais inteligência é uma pessoa mais rica. Uma pessoa que... aqui nós estamos gerando riqueza. Exatamente, gerando riqueza. Outra virada de chave. Nem sempre é financeira, né? Às vezes uma pessoa com mais inteligência é uma pessoa mais rica. Uma pessoa que... aqui nós estamos gerando riqueza. Exatamente, gerando conteúdo. Então, assim... Às vezes uma pessoa que ela só tem dinheiro hoje, ela só trabalha, se ela consegue ouvir um podcast desse, ou nosso, ou de alguém, e ela começa a fazer um exercício físico de manhã, ela aumenta a riqueza dela. Ela está cuidando de uma da saúde dela. Se ela procura, independente da religião, ela procura a sua conexão espiritual, ela está aumentando a riqueza dela. Então é esse que é o foco, né? E eu acho que a Zurique, ela traz isso, né? E não só... eu vou te entregar o número, né? Vou te entregar a finança. É a nossa visão, né? Então, e voltando na história, né? Chegou uma hora que eu precisava ter um funcionário, e aí vem aquela... A marca você fez antes de ter um funcionário? A marca eu fiz antes de ter um funcionário. Aí a gente começou a crescer, e chegou uma hora que eu precisava ter um funcionário. Só que sempre... eu fiz todo o meu cálculo de custo já era pensando em ter um funcionário. Porque tem muita gente que faz um custo com base no agora. Tá, mas com base no agora você faz o seu custo, e nesse custo você não mensurou o seu investimento, você não mensurou uma hora que você precisar contratar alguém. Então aí tem gente que para aí porque o preço que ele cobra no mercado, que ele pratica, ele não consegue investir, né? Então a gente sempre tentou esse equilíbrio. É uma guerra, né? Mas a gente sempre tentou esse equilíbrio. E aí, só que agora é uma responsabilidade muito maior. Você precisa contratar. E aí todo final do mês você precisa honrar com isso. Pagar, né? Então, foi uma outra virada, porque para mim na época era um desafio. Como é que o negócio é ter uma pessoa contratada, então você tem os encargos e é um pai de família, você precisa honrar com aquilo lá. Né? Então, são barreiras assim que hoje pra gente falar é muito pequeno.
Hoje contando foi legal, foi fácil, mas assim, é coisa que demora. Não, e assim, o que é contratar um funcionário hoje pra você? Na verdade, eu não sei, né, hoje. Então, mas na época... Nossa. Como que é, cara? Você contratar e aí tá o dia 5 o cara tá lá te olhando, meu. Você não sabe se vai ter e se não tiver. Então... E legal a contratação, né? 90%. Ô fulano, você conhece? Ô ciclano, você conhece? Processo de RH zero. Na avaliação se é realmente a pessoa ideal zero, você né? Não tem estrutura nenhuma, né? E aí você sai perguntando e coloca. Então, é uma barreira que você tem que passar. Acho que o primeiro funcionário é uma barreira. Poxa, consegui, estou honrando e estou tendo emocional para liderar essa pessoa sem faltar com respeito, sem tratar mal, tudo isso também, né? Porque você está conversando com a pessoa aqui, mas você tem um fluxo de caixa, você tem uma conta para pagar e você tem que manter o equilíbrio, né? Você não pode, tem muita coisa que você não pode dividir com o seu colaborador, não por nada, assim, porque você acaba desestabilizando ele. Exatamente. Entendeu? E aí, essa é uma barreira. Depois vai ter barreira dos 10, depois vai ter barreira dos 100, entendeu? Então, são barreiras que a gente vai vencendo, né? Aí você vai crescendo, entendeu? Exatamente. E coisas, eu acho muito interessante essa analogia que eu faço, eu não tenho ela com 100% de certeza, mas eu acredito que pelo menos para mim e para muita gente funciona dessa maneira. A gente está sempre no limite. Porque hoje demitir uma pessoa para você é muito simples, para mim também. Não é simples ainda não. Mas vai ser. Mas assim. Já é mais tranquilo. O que acontece? Eu prometo, se eu tiver que demitir tipo um grupo de 15, já é diferente, né? Porque daí já é maior. E aí já é meu teto, meu limite. Por quê? Ó, pra você entender como que funciona a cabeça da gente. Você pega uma pessoa que já viveu, já teve muito problema na vida, que já teve a dor de perder um pai, um exemplo, ou um tio, ou um irmão. Aí você pega aquela dor, vamos supor que ela perdeu um pai. Então você imagina a dor que a pessoa tá sentindo ali. E aí você pega uma pessoa que tá começando a vida, que tá perdeu um namorado de 20 anos, e ela tem uma dor. A minha pergunta é, a dor da menina que perdeu o namorado é a mesma dor de quem perdeu o irmão? Por que eu te falo isso? Porque ela não perdeu um irmão, pra ela saber. Entendeu? Então a gente intensifica os nossos problemas. Mas sempre no mundo dela né? No mundo dela Então, assim, e no mundo de muitas pessoas hoje, a dor de mandar um cara embora é a mesma dor do que a gente hoje tem que mandar 40 e falar assim. O ser humano ele funciona numa maneira assim muito regrada em cima de limites. Você tem que fazer o teu mundo, o teu limite. E aí você vem tem que ampliar. Exatamente. E aí você vem, como que você amplia? Vivendo, buscando e referência. Entendeu? Então, você faz junto, a gente viaja bastante e busca muito. E isso é uma coisa que eu tô buscando ainda, mas tô aprendendo a buscar. Aprender com quem é grande, cara. É isso mesmo. E a hora que você aprende com quem é grande, eu pelo menos fortaleço cada vez mais fazer o que tem que ser feito. Independente se você tá triste ou alegre. Porque no começo e hoje ainda, eu faço algumas coisas por estar alegre ou por estar triste. Só que muito, muito, muito mais eu faço porque tem que ser feito. Entendeu? Exatamente. Eu vou na academia às 5h30 da manhã, tem dia que eu vou que eu adoro, tem dia que eu vou arrastando. Mas por que eu vou? Porque tem que ser feito. E continuando essa questão da barreira, eu imagino que você... Eu vou te fazer uma pergunta. Você contou a barreira da contratação, né? E a da demissão, cara? Putz, essa daí é... E para demitir, para contratar, é difícil você contratar, eu entendo, você tem um compromisso. E para mandar embora, cara? Isso é complicado porque, assim, tem coisas que você tem que fazer... você como líder, você vai aprendendo que tem coisas que você tem que fazer. Você tem que fazer o que tem que ser feito, entendeu? Você não faz o que você quer. Tem gente... Não é todo porque você é o dono do negócio que todo dia você faz o que você quer. Você está todo dia de acordo com a tua vontade. Não. Exatamente. Tem hora que você tem que olhar e fazer o que você não quer por um bem maior. Poxa, se você não demite, mas é uma pessoa que vai... é uma pessoa que está impedindo que 10 pessoas lá na frente sejam boas, né? recebam, sejam abençoadas. Então,
E você também está impedindo essa pessoa, porque essa pessoa precisa crescer. Entendeu? E às vezes ela cresce com um choque igual nós tomamos, igual nós tomamos todo dia, no ambiente. Como é que eu cresci? Eu cresci quando eu fui mandado embora, entendeu? Então, você está travando uma pessoa, você começa a entender isso, mas é difícil. Porque você entende isso depois que você demitiu. E antes de demitir. E a pessoa não entende isso. Exatamente. Como é que eu vou falar, olha, estou fazendo uma coisa ótima para vocês, estou te demitindo? Não tem como. Então, a gente sentei, depois de vários feedbacks, depois de a pessoa já sabia, fazer. Depois de tentar muito, olha, não dá. E assim, Alex, foi um negócio que, poxa, você demite o negócio, parece que você pulou de nível, entendeu? O negócio começa a crescer. Porque começa a travar, entendeu? Quando chega num ponto desse, cara, ele virou peso, né? Ele virou uma âncora. Esse tempo atrás, esses dias aconteceu... E você também virou um peso pra ele. Exatamente. Esses dias aconteceu uma situação na empresa, cara. A gente tava lá, o meu gestor me ligou, o diretor, na verdade, o Lucas, falou, cara, aconteceu uma situação chata na empresa aqui, veio um auxiliar aqui, a gente já tá tentando com ele faz uns 2, 3 meses, e já demos inúmeras condições, e o cara veio aqui, eu acabei me exaltando, discuti. Falei, cara, aqui que você tá perdendo tempo, cara. Libera ele. É bom pra ele e bom pra você. Manda embora. Então beleza, tô dispensando. Porque, cara, não é por nada, assim, não é questão da discussão, não é questão do... É questão que, assim, o funcionário, ele não quer ficar. Para ele te trazer uns problemas da série que ele tá trazendo, ele não quer ficar. Entendeu? Exatamente. E às vezes você tá insistindo, igual você tá num relacionamento, isso começa a tomar paulada. E a pessoa não quer ficar, a pessoa não quer te ver, a pessoa não quer. E você tá ali, cara, libera. Né? Libera. Só que é duro a gente entender isso, porque eu também, assim, na empresa lá, hoje eu não nem participo desse processo, mas assim, lá atrás, tipo assim, não é um funcionário. Você tá demitindo uma pessoa que, pelo menos, geralmente 90% é um amigo, virou, porque é só você e ele e você. Você pensa na família do cara, principalmente. Assim que a gente foi crescendo. Você vai crescendo, o negócio vai crescendo, né? E a gente foi começando a ficar mais agressivo, comercialmente falando, entendeu? E aí o que acontece? Eu comecei a entender processo, produto, pessoas, né? E aí eu tinha poucas pessoas, ok, mas maravilhoso, temos uma equipe sensacional, né? Deus tem colocado pessoas assim fundamentais mesmo. Então a Zurique, ela é o que é por causa das pessoas que estão lá. E aí, paralelo a isso, você tem que montar processos. O negócio tem que ter processo, tem que ter segurança. É o que eu falo, que o meu negócio é risco, entendeu? O que eu faço? Eu administro o risco. Então as pessoas me pagam para eu cuidar do risco fiscal. Não é só mandar um imposto, tal, não, a gente manda um imposto, isso é o básico. Que você mais ouve não sei, tem que ver com o meu contador. Então a gente tem que... E assim, tem coisas que se eu falar, se você fizer, você ferra a vida do cara. Então, tem muito risco. Cara, tem muito contador que não aguenta. E muita autonomia, né? O contador, ele assume muito risco, ele tem muita autonomia sobre a empresa da pessoa. E tem muita gente que não aguenta, cara. Tem muito cara aí que o cara entra em depressão, o cara tem que parar, por quê? Porque a responsabilidade é altíssima. Então, esse é o seu negócio, então você tem que ter processos. Então, a gente se preocupa muito com isso, né? Em montar os processos. E o processo que suporte o crescimento, entendeu? Eu tenho lá meu comercial, mas se eu não tiver um processo, uma equipe boa, eu não posso exigir demais do meu comercial. Então, tudo é um conjunto. E hoje a gente tem, né? Mas quando eu não tinha, eu era o comercial, eu era administrador, então eu tenho que aprimorar o Jomar vendedor. Lembra lá atrás que eu falei? Eu era contador, beleza, um ótimo contador, mas e agora? Cadê o vendedor do negócio? Essa é a grande sacada, você conseguir identificar o que você precisa ser na sua empresa, enquanto não tem alguém embaixo para assumir. Exatamente. Então agora eu preciso agora ser o Jomar vendedor. Então vamos lá, vamos aprimorar o Jomar vendedor. Agora tem que ser o Jomar de relacionamento, o Jomar que conversa, que sabe conversar com os clientes, que consegue explicar, que consegue traduzir para os clientes. Chega e dá uma aula pro cara, porque isso aí você assim, cara, isso. Uau. Não adianta eu chegar para você e falar assim, olha, eu faço seu SPED, vou fazer sua GIA. Você sabe o que é uma GIA? Não. Então,
Não adianta, entendeu? Eu lembro que eu trabalhava no escritório de contabilidade, cara, e isso daí eu via aquele monte de livro. Isso era uma das coisas que me indignava, porque o pessoal imprimia, tinha uma sala com livro, cara. E eu falava, caramba, o empresário nunca vai ver esse livro da empresa dele. Imprime lá. Um negócio assim que não tem valor, entendeu? Não vê, cara. Pro cliente, pro fisco tem valor, pra você, pro teu ego tem valor, mas pro cliente não tem valor. Você tem que entregar, você tem que fazer as suas obrigações. Um SPED de magia, isso aí o governo você tem que fazer. Não é valor fazer um SPED de magia. Sim. Entendeu? Agora, é isso, né? o que é o valor? É o que o cliente vai enxergar. E o que o cliente vai enxergar? Um atendimento rápido, um atendimento educado, um bom atendimento, uma experiência, uma redução tributária, um planejamento, entendeu? Uma consultoria. Uma consultoria, uma visita, entendeu? Alguém que tem autoridade. Eu sei que o meu contador sabe o que fala, entendeu? O que ele fala eu entendo. Quantas vezes a gente ouviu isso, entendeu? Eu não entendo nada que o meu contador fala. Não, deixa que eu vou te explicar. Entendeu? E o contador ele tem que tomar muito cuidado, porque se ele puxar na linguagem técnica, você se perde. Exatamente. Né? Então isso é uma coisa que a gente pega no pé. Nós não podemos chegar e falar de uma forma muito técnica. Tem que falar de uma forma que o empresário entenda, né? Apresentar para ele, olha, você pode ir para esses caminhos, com esses riscos, você, né? Então, trazer soluções, procurar sempre trazer soluções, entendeu? E isso ele vê valor, entendeu? E é esse o caminho que a gente seguiu. Eu acredito que isso foi uma das coisas que fez a gente crescer bastante, né? A gente tem um crescimento orgânico muito grande, né? Uma outra virada de chave foi essa questão de como nós temos um processo muito bom, a gente consegue atender, e eu sempre fui focado nisso. Poxa, eu preciso de um processo onde esse processo eu consiga atender o Brasil inteiro. Que funcione, né? Que funcione e que eu consiga atender o Brasil inteiro. Então não dá mais para eu ter um office boy buscando papel, porque eu não vou conseguir atender o Brasil inteiro. Então Sim. Eu tenho que ter um processo que eu consiga escalar. Que chegue isso até você sem você ter isso. É isso. E aí a gente conseguiu um processo que a gente atende o Brasil inteiro. Então hoje a gente tem 8 estados do Brasil, né? A gente tem aí 220 clientes em 10 anos. Isso para o escritório de contabilidade graças a Deus é um marco muito grande, entendeu? E uma equipe maravilhosa, e aí a gente atende vários setores, sempre com esse foco, né, de trazer uma riqueza, seja ela de que forma, trazer uma redução tributária, ter um atendimento mesmo personalizado, de que o cliente, Entendi. Sabe, ele se sinta mesmo que foi atendido, sabe? Não é aquele negócio de aquelas respostas secas que não responde nada. Não, você tem que ter uma resposta mesmo que traga clareza, né? E aí isso foi o que a gente fez, esses são os pilares que faz a gente crescer, né? Tem uma história que paralela a tudo isso, né, Alex? A gente traz muito espiritual para dentro da empresa, né? Uma vez a gente teve... fantástico, né? Uma vez a gente teve uma pancada financeira aí, que fez nós tivemos um evento religioso e nós tivemos que bancar o evento e foi um valor... Isso aí você tirou do seu escritório, da sua casa, de tudo e mais um pouco, porque você não tinha capital, né? Para nada. Ofertei um valor altíssimo, para a época era um valor altíssimo, né? E Deus honrou, assim. Foi um carro, né, cara? A gente acha que não tem. Foi um carro. Por quê? E só que assim, de novo, né, aquele negócio que você acha que vem para te derrubar, vem para te fazer crescer. Porque aí destravou. Isso que eu ia te fazer uma pergunta agora. Deus honrou. Só para o pessoal entender, na minha visão, como que Deus funciona, assim, na maioria das vezes. Porque se fala Deus honrou, muitas vezes imagina, tipo assim, chegando um carro na porta do seu escritório, e na verdade eu entendo que como que Deus honrou? Te trazendo essa sabedoria que você tem. Que um carro ficou muito simples para você. Exatamente. Porque Deus, hoje eu agradeço todo dia pela gente ter a oportunidade de ter esse link direto com Ele, com Deus mesmo. E Ele abrir dentro da nossa cabeça a nossa sabedoria, que é o que a gente busca, que é. Então assim, o que é a sabedoria? É o que você fez
o momento de você comprar o sistema, o momento de você contratar, o momento de você demitir, o momento de você valorizar aquela proposta. E Mas então, eu tive, graças a Deus, assim, eu acho isso legal, porque às vezes as pessoas saem, e aí tem gente que deseja mal, e tá. E eu acho legal quando a maioria dos que saíram e estão melhor hoje. Passou aqui, aprendeu aqui, foi lá e cresceu, né? E a gente tem que entender que tem coisas que tem tempos determinados, entendeu? Rapaz, você comprou um carro, que carro maravilhoso. Tá, cara, mas esse carro aqui, ele é bom hoje, daqui 10 anos esse carro não é mais a bênção que é daqui, entendeu? Ou funcionário, a pessoa veio, te abençoou, você abençoou ela, que eu entendo isso, sabe? Eu entendo que é uma troca, você agrega na vida dela e ela agrega na tua vida e isso é muito bom. Mas tudo tem um tempo determinado, entendeu? Então, libera, é isso mesmo, libera. Não tem mágoa, não tem... Não, ó. exatamente. E que você prospere muito lá e que eu prospere muito aqui e vambora, né? Então, passamos essas... E aí a gente vai destravando, né? Depois você perde o meio de contratar um, aí você contrata 2, 3, 4, 5, aí vai para 10 e aí você... Mas é assim, né? Poxa, é pesado você pagar. Vamos... Olha como é que você vai crescendo, né? Porque lá atrás, nossa, R$1.500 era uma responsabilidade, era difícil, era um peso emocional, tá? E agora hoje você tem uma folha de 20, de 100. E aí? Você tem que ter um nível emocional, você tem que ter uma carga para poder administrar toda essa responsabilidade, né? E é por isso que eu falo que a gente tem que ir subindo os degraus, porque senão o negócio não cresce. Então você tem que subir o degrau de emoção, subir o degrau de responsabilidade, subir o degrau de conhecimento, subir o degrau de espiritualidade para não se perder. Você tem que entender e acompanhar tudo isso. Você tem que acompanhar os processos, entendeu? Poxa, hoje, né, não dá mais para eu fazer coisas que eu fazia 10 anos atrás, né? Você vai crescendo, entendeu? Exatamente, melhor. Você Exato. pode ir num lugar melhor, num restaurante melhor. E tudo isso vem... Tudo isso vai fazendo você crescer. Eu lembro hoje que eu reparava muito em você, há uns 2 anos atrás. Você tinha uma crença muito forte com 2 coisas que eu não entendia, que era estudo. Você falava, eu vou estudar minha filha na pública até 18, depois eu pago a faculdade. Era uma crença. Puta de uma crença ridícula, porque condição você já tinha na época. E médico, né? Você falava, eu vou usar o médico do posto. Então, e isso aí, acredito que Deus com sabedoria e tal. Hoje sua filha está na melhor escola da cidade, você vai nos melhores médicos. Mas é isso que você falou. Muita gente, Alex, muita gente tem a capacidade, tem o recurso, mas não entendeu ainda. Não entendeu. Cara, eu tenho, assim, nós fomos... O que você aprende com isso, né? É a sua capacidade, entendeu? Cara, eu consegui. Eu ofertei um carro pra igreja. Cara, eu fui lá e... Igual nós fizemos esses dias atrás, eu fui lá e paguei um curso de R$6.000. Para sábado e domingo. Agora eu vou lá... Não, nós vamos para os Estados Unidos, cara. Não, vamos lá. Quanto que é? Tanto, não. Eu tenho a capacidade. Isso daí vai te fazendo crescer no sentido de que, assim, cara, eu posso. E aí você abre para receber. E aí você abre para receber. Aumenta a tua capacidade. Porque a hora que você pode pagar 6.000, você pode cobrar 6. Você pode ter uma proposta de valor. Você pode entregar 10, 12. Exatamente. E aí você pode contratar um outro cara, um funcionário mais caro. Exatamente. Então, você pode comprar um carro melhor. Você pode ir num lugar melhor, num restaurante melhor. E tudo isso vem... Tudo isso vai fazendo você crescer. Eu lembro hoje... Cara, esses tempos atrás, faz alguns meses, teve um colaborador nosso que ele acabou saindo numa curva, era uma Saveiro, ela tinha 15.000 quilômetros, era nova, zero. E ele capotou ela. E era a única Saveiro da frota que estava sem seguro. Nossa. E aí nós encostamos lá, tava falando ontem com o nosso amigo Zé. E aí eu falei, cara, eu não fiz nada. Vou descontar do cara, não vou, perdi. E assim, falei, coloquei a lona lá em cima, não olhei e tal. E ele falou ontem, cara do céu, a hora que eu entrei, que eu vi a Saveiro tudo arrebentado assim, falei, meu Deus, como é que seria eu? Como que eu trataria, cara? Eu perdi um carro.
Olha só, tá O vendo? que eu faria? Eu não tenho noção do que eu faria se eu perdesse um carro. Então isso é umas coisas, e aí, enfim, hoje Você vai, é muito hoje irrelevante. você tem psicológico para administrar isso. Exatamente. Então eu acho que tá muito tudo alinhado com o que a gente falou no primeiro podcast, vai voltar tudo para nossa mente, tudo do jeito que a gente vê, do jeito que a gente acredita. E acredite, qualquer pessoa, ela tem 24 horas por dia, ela tem 2 braços, às vezes tem gente que tem até menos e faz mais, 2 pernas, olhos, cabeça, depende muito do que você quer, do que você vê. Então, E da sua régua, né? Você teve aquela pregação que é muito bacana da régua. Igual você fala, o escritório hoje tem 220 clientes. Cara, para qualquer escritório hoje da cidade que a gente tá, você falar que tem 220 clientes, meu, é gigante. Aí você fala, tem do nível Brasil. Beleza, o Brasil, no estudo que teve, tem 28.500 empresas abertas. E aí? Você entendeu? Mas esse é muito interessante isso, porque... Isso é uma outra coisa, Alex. Assim, o que eu faço, cara? Muita gente, Alex, muita gente tem a capacidade, tem o recurso, mas não entendeu ainda. Não entendeu. Cara, eu tenho, assim, nós fomos para os Estados Unidos, nós fomos para a NASA. Que oportunidade, cara. Mas quanta gente você conhece que tem muito mais capacidade e condição de ir e não foi porque o cara acha que não é para ele. Eu achava que o médico não era para mim, que a escola não era para minha filha, Exatamente. que o funcionário mais caro não é para minha empresa, que esse cliente grande não é para... Então tudo não é para você. Você tem a capacidade, você tem o recurso, mas você não acredita. Entendeu? E aí você então, não faz. E aí você perde. E aí quando às vezes você consegue pagar um curso caro, ou fazer uma oferta grande, uma contribuição grande, fazer algo que te desafia, você fala, cara, não é que eu consigo? Exatamente. Entendeu? Muito forte. Então, isso daí é uma das coisas que foram fazendo a gente escalar também, né? Poxa, eu consigo. Eu lembro, por exemplo, o primeiro cliente é uma coisa que é interessante, né? Eu não sei quanto tempo está dando, mas olha que legal. E isso eu acho muito legal, porque assim, poxa, como é que a gente abre 51? Vamos terminar já. Como é que a gente abre? Porque nós estamos, cada estado tem uma forma de abrir empresa. E aí, como é que é? É uma dificuldade de abrir empresa, tal, uma burocracia. Como é que eu vou abrir isso lá no Rio de Janeiro? Lá em Goiás? Como é que eu vou abrir no Acre? Nós temos clientes no Acre. E aí, Alex, a gente começou a abrir. Primeiro, acho que foi no Rio. Aí abriu. Aí a gente foi descobrir que o estado mais difícil de se abrir empresa é São Paulo, que eu já estava. Os outros é tudo mais fácil. É impressionante. Olha como é que é, crença. As pessoas, se eu perguntar para o próprio contador, mas como que consegue administrar empresas em outros estados? Cara, você já está no estado mais difícil. O estado mais difícil você já faz. Os outros são todos mais fáceis. Então, quer dizer, está disponível. Você tem 25 estados mais fácil para você trabalhar. Todos os estados são mais fáceis de abrir empresa. Nós estamos no estado mais difícil. Em questão de burocracia. E assim, poxa, então assim, quantas pessoas você conhece que são melhores que você? Acho que a gente falou no último, né? Tinha muito que eram melhores. Tinha muito contador melhor que era melhor do que eu. Tinha muito empresário que era melhor. Tinha já um monte de refrigeração na cidade. Mas quando a gente entende, a gente acredita. Cara, eu acho que eu consigo. Eu consigo ser maior, né? Hoje a gente tem um crescimento escalonável, né? De uma taxa de crescimento aí de 100% ao ano. E a gente controla toda a satisfação dos clientes. A retenção, né? A retenção, tudo mais. Né? E porque a gente entendeu, sabe? Se você perguntar o contrário de Jomar há 10 anos atrás e falasse para o Jomar que ele ia ter 100 clientes, ele não ia acreditar. Porque ele tinha uma visão pequena. Hoje, se você falar para mim que eu vou ter 10 mil clientes, eu acredito, porque a visão aumenta. Então, quando a visão aumenta, o seu negócio aumenta, entendeu? Então, você tem que aumentar a tua visão em todas as áreas, né? Para você ter uma capacidade de gerir tudo isso e principalmente de acreditar que você consegue gerir tudo isso. E aquilo que era grande vai se tornando menor. Os grandes problemas vão se tornando problemas menores, né? Os grandes investimentos já não são tão gigantescos assim. E aí você vai se tornando sem a gente querer, assim, como é que eu posso dizer, se engrandecer demais, ser orgulhoso demais,
mas a gente vai se tornando maior. Um ano atrás, um ano e meio, saiu lá a pesquisa, os melhores escritórios de Garça. E você foi num pau, tal, conseguiu o voto, ganhou. Foi uma festa, acho que você até comemorou fora, tudo. Aí esse ano apareceu pra mim, eu fui ver no Facebook, eu pensei, falei, cara, eu acho que isso não é mais relevante, meu irmão. Acho que isso não faz mais sentido pra ele, porque... Eu quero um prêmio estadual agora. Exatamente. Então não faz mais sentido. Beleza, ganha, mas assim, eu tenho certeza que não vai dedicar aquela energia naquilo mais. Então você... Né, cara, esses tempos atrás, faz alguns meses, teve um colaborador nosso que ele acabou saindo numa curva, era uma Saveiro, ela tinha 15 mil quilômetros, era nova, zero, e ele capotou ela. E era a única Saveiro da frota que tava sem seguro. Nossa. E aí nós encostamos lá, tava falando ontem com o nosso amigo Zé. E aí eu falei, cara, eu não fiz nada. Vou descontar do carro, não vou, perdi. E assim, falei, coloquei a lona lá em cima, não olhei e tá. E ele falou ontem, cara do céu, a hora que eu entrei, que eu vi essa Saveiro tudo arrebentado assim, falei, meu Deus, como é que seria eu? Como que eu trataria, cara? Eu perder um carro? Olha só, tá vendo? O que eu faria? Eu não tenho noção o que eu faria se eu perdesse um carro. Então isso é umas coisas, e aí, enfim, hoje hoje você tem psicológico para administrar isso. Entendeu? Exatamente. Sim, o que eu faço, cara? Eu não me referencio em questão de tamanho, os escritórios estão perto de mim. Não, exatamente, isso é muito bom, porque para qualquer um outro, o cara tá gigante, o cara tá... mas eu tô olhando os concorrentes meus a nível Brasil. Então eu não tô competindo com o cara que tá do meu lado ali, porque senão eu vou me nivelar. Ele acaba virando um parceiro seu. Não, eu vou me nivelar nele. Exatamente. E eu não quero me nivelar nele, eu quero me nivelar nos maiores escritórios do Brasil, que tem lá 3 mil clientes, entendeu? Então, poxa, às vezes o cara tá ali competindo e brigando ali por, sabe, aumente sua régua, olha o cara que tá lá em cima e busca ele. Aqui, às vezes, o crescer que eu vejo não é sempre você tá com a conta cada vez mais gorda, você ter cada vez mais dinheiro, você ter cada vez mais patrimônio, você tá com a empresa cada vez maior. Às vezes o crescimento você tá sem dinheiro, cara, você tá no negativo, você tá com a sua empresa diminuindo, só que você tá crescendo, cara. Você sai daquilo muito alavancado, com muita força, e sua recuperação é muito rápida, né? O Flávio Augusto, ele fala, eu queria ter o que eu conhecer, a cabeça que eu tenho hoje, com 20 anos de idade, trocaria toda a minha fortuna. Eu tenho certeza que com a idade que eu tenho hoje, eu teria feito 3 vezes mais. Porque é isso, né, cara? Imagina pro Flávio Augusto hoje, negociou Orlando City a 2 bilhões, e imagina ele com 20 anos tendo essa cabeça e tendo esse... Cara, você tá louco, não tem fim. Gera, né? Você pensa, você começa do seu pensamento você projeta, do seu projeto a coisa vira realidade, né? Então, graças a Deus, a gente hoje tem esse entendimento. A gente pensa, a gente mentaliza, desse pensamento, dessa ideia surgem projetos, e do projeto surge a realidade, né? Realiza. E hoje a gente já não é mais só uma contabilidade, né? Hoje a gente trabalha com contabilidade, com recuperação de tributos pagos a maior, nós trabalhamos com certificação digital, BPO financeiro, onde a gente terceiriza os financeiros, e tem outros produtos que a gente agrega. Hoje a gente tende... A estrutura traz isso. Né? A gente quer criar hoje um ecossistema que vem proporcionar muita melhoria para os nossos clientes, entendeu? Então, é só o começo, assim. A gente tem projetos grandes, projetos ousados, porque agora a gente acredita que a gente pode ir muito mais longe, né? Então, a Zurich, ela tem esse propósito, né? De ter um ecossistema que venha gerar riqueza, um ecossistema que venha com vários produtos, onde o cliente venha mesmo crescer, prosperar dentro de tudo isso, né? É lógico que todo negócio é negócio, né? E aí a gente procura agregar muito mesmo. E crescer, e é legal, e o negócio, quando ele tem uma taxa de crescimento alta, ele é inchado, né, em questão de custos, ele tem um investimento. Então não é aquele lucro que você pega, aquele lucro põe no... Você pode escolher dois lados, ou você pega o seu lucro e põe no teu bolso, ou você pega o seu lucro
e joga no negócio. Só que você pôr no teu bolso, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode precisar dele e ele não tem capacidade de suprir. Então hoje a gente cresce assim, a gente pega o lucro e investe. E investir não é só chegar lá e pôr no Google. Porque você vai pôr no Google, isso daí vai vir. Vai ter alguém, tem que ter alguém para receber. E se existe uma máquina de vendas recebendo clientes a todo momento, sua operação cresce. Só que então eu tenho, você tem que trabalhar com uma quantidade maior de funcionários. Porque não adianta eu já tenho que ter o cara preparado lá para o cliente que vai chegar daqui 2 meses, entendeu? Ou daqui 1 ano. Isso é muito interessante, então, cara, você ter o seu time de venda, né? Tudo que você está começando a negociar, só que não para só aí, entendeu? Você prospecta 100, tal, vamos supor que prospectou 100 e fechou 50. Tá, você fechou 50. 50 novos clientes vão para sua operação. E aí, cadê as pessoas? É isso que eu tô falando, sua taxa de conversão. Então você tem 100, você tem 50%. Quando você tá aqui orçando a 100, você já sabe que você vai fechar 50 num período de 2 meses. Você tem que preparar para receber esse 50. Isso, você já tem que estar com toda a sua operação. Sim, então não é Google. Não, cara. Google é a pontinha do iceberg. Do Google esse cara vai vir e aí vai ter que ter alguém que vai receber esse cara, que não pode ser você. Então alguém vai receber esse cara e alguém vai tentar fechar esse cara. Só que quando esse cara entrar na sua operação já tem que comportar esse crescimento. Sim. Então você trabalha ali, assim, o que eu quero dizer, você nunca trabalha enxuto. Uma empresa que tem uma taxa alta de custo versus receita, você sempre está custeando um pouco a mais. Exatamente, esse é o grande lance. Seu custo sempre, por exemplo, no escritório estático você tem lá, sei lá, 30% de custo de folha. No escritório que tem uma taxa de crescimento maior, você está 35%, 40%. Porque você já está preparando gente para lá na frente, entendeu? Sim. Só que se lá na frente não acontecer, você tem que ter coragem e ousadia para... Estômago, né? Estômago, entendeu? Sua margem de trabalho. Então a gente, ao longo do tempo, foi aprendendo muito disso daí, entendeu? E principalmente o psicológico, né, cara? Se você surta e sai chutando a cadeira... Eu era um cara lá atrás que chutava a cadeira, que quebrava a impressora. Um dia eu percebi, eu falei, se eu não mudar, eu não cresço. E aí eu mudei. Se eu ficar aqui gritando e batendo na mesa todo dia, cara, não vou crescer. Tomara que... É bom que não cresça, porque senão fica louco. Então aí é onde eu fui começar a trabalhar. Crescemos o Jomar financeiro, crescemos o Jomar vendedor, o Jomar contador já era bom, o Jomar... Agora o Jomar inteligência emocional, para lidar com toda essa pressão. Como é que é o Jomar E outra, para realmente poder... Porque você vai criando inteligência, tem coisa que não é nem pressão, né, cara? Tem coisa que você fala, não vou nem carregar com isso, porque não pode ser... Para lidar com todas as mágoas, todas as dificuldades. Então, graças a Deus, foi mais ou menos esse daí a trilha que a gente foi traçando, que eu acho que pode agregar para quem está ouvindo a gente. Só que você pôr no teu bolso, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode precisar dele. E ele não tem capacidade de suprir. Então hoje a gente... Isso é muito interessante, cara, você ter o seu time de venda, né? Tudo que você está começando a negociar hoje, você tem um time. Exatamente. A minha venda, do dia que o cara me contata até o dia que ele fecha, ele tem 2 meses, beleza. E qual que é a sua taxa de conversão? Minha taxa de conversão é 30%. Então você sabe que, eu tô com 10 mil reais de recorrência prospectada. Se é 30%, eu vou fechar 3. Você já sabe onde você põe, cara. Só que não para só aí, entendeu? Você prospecta 100, vamos supor que prospectou 100 e fechou 50. Você fechou 50. 50 novos clientes vão para sua operação. E aí, cadê as pessoas? É isso que eu tô falando, sua taxa de conversão. Então você tem 100, você tem 50%. Quando você tá aqui orçando a 100, você já sabe que você vai fechar 50 num período de 2 meses. Você tem que preparar para receber esse 50. Isso, você já tem que estar com toda a sua operação. Sim. Então não é Google. Não. E outra, para realmente poder... Porque você vai criando inteligência, tem coisa que não é nem pressão, né, cara? Tem coisa que você fala, não vou nem carregar com isso, porque não pode ser... Para lidar com todas as mágoas, todas as dificuldades. Então, graças a Deus, foi mais ou menos esse daí a trilha que a gente foi traçando, que eu acho que pode agregar para quem está ouvindo a gente aí.
a gente fechar, para quem está começando, deixa uma mensagem aí, uma frase, alguma coisa aí que... Para quem tá começando? Para quem está começando, para quem não tem nada, para quem não viveu isso ainda, para quem não tem essa noção que a gente tem, para quem não tem essa inteligência que a gente, porque a gente construiu de valor com o tempo. Então, deixa aí. Cara, acreditar, né? Eu sei que já te dou, mas é acreditar, porque assim, não é todo dia que vai dar certo, entendeu? Sim. Vai ter dia que você vai ter que simplesmente acreditar e tocar o barco, né? Planejar e procurar assim, cresça você. Procure você crescer. Crescer dentro de você. Porque é daí que o negócio vai ficar grande. O negócio só vai ficar grande. O negócio é do seu tamanho. Se você é um cara grande, você vai ter um negócio grande. Se você é um cara pequeno, você vai ter um negócio pequeno. Fechamos aí. Parabéns. Fechamos primeiro. Maravilhosa a história. Mês que vem, sobre a Velter. Tamo aí. E aí a gente vai engrenar aí com algumas grandes pessoas, tá? Quando a gente fala grande, não é porque a pessoa tem uma conta gigante no banco, sim ou não, mas é grande porque ela tem uma história, ela tem uma marca que merece ser ouvida e merece ser, de alguma maneira aí, admirada, né? Exatamente. Acho que todo mundo aí tem uma carreira e a gente vai trazer para as pessoas ouvirem aí e poder, de alguma forma, contribuir, crescer e contribuir. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, galera. Até mais.